Essa é a minha letra. Isso aqui eu não vou falar quanto dá pra cobrar, mas é dinheiro. Isso aqui é pra mostrar como fazer um letreiro em menos de 10 minutos. O menino aqui, o Raul pediu pra fazer uma mensagem. Ele vai colocar os lances assim pra cachorro, água e ração. Às vezes fica depositado os lances de ração e água pra animaizinhos assim, tipo pets. Vai ficar bem ali. Então o que ele pediu pra escrever? Deposite amor e carinho. Falou arte school. Então eu vou fazer tipo lettering, mas vai ser com a pistola. Vai ser um lance legal. Tem umas fontes legais assim pra fazer. Vai ficar legal? Bom, gente, aqui é o Cláudio falando. Eu fiz alguns trabalhos nessa academia. Eu fiz também esse letreiro. O que eu queria mostrar pra você? Que pra fazer um letreiro, você não precisa de régua, lápis e pincel só. Você também pode fazer de uma outra maneira. Eu tô fazendo aqui com a pistola de gravidade. E só um pouquinho de branco, menos de uma carguinha, já é o suficiente para você fazer esse letreiro. Eu não costumo falar sobre valores de trabalho assim. Deixe aí nos comentários quanto você acha que vale esse trabalho ou quanto você cobraria para fazer esse letreiro que eu estou fazendo. Esse tipo de letras aqui eu sempre uso no pincel ou na pistola. Na pistola é mais rápido, isso que é legal. Eu uso o esmalte sintético alto brilho, de qualquer marca, aqueles à base de solvente. Qual que é a sua marca preferida? Escreve aí, de repente no lugar que você mora as marcas são um pouco diferentes. Aqui tem um padrão de marcas, mas não tem uma marca específica assim que eu tenho que usar. Mas a ideia é que seja esmalte sintético à base de solvente. O legal do esmalte é que ele escorre pela agulha, então fica mais difícil de entupir. Muita gente reclama que as pistolas entopem. Elas entopem por vários motivos. Um deles é que se uma tinta é de secagem rápida, tipo a base de água, por exemplo, ela vai secar muito rápido com calor. Por isso que entope. As minhas pistolas costumam entupir quando eu esqueço de limpar. Tipo, fica de um dia para o outro, às vezes fica um tempão. E de repente fala, puxa, entupiu. É claro que vai entupir. Tem que limpar. Eu costumo limpar com gasolina, porque o tiner está muito caro. E o borracha também. Carta na manga. O que significa uma carta na manga? Quando você vai jogar baralho, dependendo do jogo, você tem que ter algum trunfo, você tem que ter alguma espécie de um plano B. Olha esse letreiro aqui. Esse letreiro pode ser feito de graça, ele pode ser cobrado 50 conto, pode ser cobrado 100 conto. Quando você está pintando para um cliente, muitas vezes na hora de ir embora ele fala que ele quer aquele desenho. Ele quer que você faça aquele chorinho, é um chorinho. Você não precisa fazer um chorinho. Mas sabe quando você vai comprar caldo de cana? Você olha pro cara e fala, meu, e o chorinho? Então o brasileiro gosta do chorinho. Mas o que eu aconselho pra você? Essa é a minha dica, meu. Essa é uma dica muito interessante. Porque você não fica rico com um chorinho ou um serviço pequeno que você vai fazer. Mas você consegue otimizar o seu trabalho. Por exemplo, você não tem que trabalhar em troca de comida. De maneira alguma, você tem que valorizar seu trabalho. Mas vamos supor que você não consiga cobrar por um trabalho. Vamos supor que na hora de ir a pessoa fala, eu quero que você pinta aquilo ali. Por exemplo, esse trabalho aqui estava embutido no todo o trabalho que a gente fez. Mas vamos supor que na hora de você estiver indo embora, tiver tudo pronto, o cliente fala, faz tal coisinha pra mim. Você não pode falar que não vai fazer. Mas você precisa de um plano B, entendeu a jogada? O que eu quero te dizer? Se você prestou serviço para um material de construção e você calculou que esse serviço custaria uns 50 conto, você deixou de ganhar 50 conto. Você pode dar um chorinho para agradar o cliente. Você viu só, eu gastei 10 minutos, só 10 minutos, mas esses 10 minutos está embutido toda a sua competência, toda aquela experiência que você tem, o equipamento que você tem, então valoriza. Mas o que você pode fazer? Se você pintou material de construção, por exemplo, você fala assim, faz o seguinte, cara, eu tô precisando de um negocinho, dá pra gente fazer um rolinho, eu pego o negócio e eu pinto aqui, ainda capricho pra você. Pode ser, por exemplo, um jogo de chave de fenda, que nem é tão caro, ou um alicate que você precisava. Qual que é o lance? Você precisa de algumas coisas que você talvez comprasse. Agora, se você colocar isso como uma espécie de uma negociação, você adianta esse trabalho, você não precisa gastar em outro lugar e acaba pegando. Por exemplo, se você trabalha numa loja de ração, prestou serviço numa loja de ração e você tem animais em casa, de repente você pode trocar esse possível chorinho para alguma peça, para alguma coisa para o seu pet, para algum saco de ração, enfim. Isso não é uma coisa tipo feudalismo, mas que você vai ficar trocando. Mas é uma sacada interessante. Às vezes você fala, esse trampo aqui vai sair, vai. Imagina 50 conto, vamos supor que fosse 50 conto.
cliente vai começar, puxa, meu, você vai cobrar de mim, que não sei o quê. Ele vai inventar, mas vai ficar um clima chato. Às vezes o cara faz isso de propósito, mas às vezes o cara na cabeça dele tem que dar o chorinho mesmo. Você mesmo já pediu chorinho para outras pessoas. Então tenta embutir isso aí. Se você conseguir ter esse plano B, tentar ter alguma coisa assim na manga, uma possibilidade, de repente na hora que a pessoa for pedir um chorinho, você já troca. Cara, faz o seguinte, você joga limpo, ó. Vamos supor que seja um supermercado. Falei, cara, eu tô precisando de uma cesta básica. Não tem como a gente trocar não numa cesta ali? Você entendeu qual que é o lance? Acho que você entendeu. Não pense só que vai ser tudo suave. Sempre vai aparecer alguma brincadeirinha, algum contratempo, alguma piadinha, alguma coisa. Então já tem uma carta na manga. Essa é a dica que eu dou desse canal, além do conteúdo que eu estou mostrando aqui, sobre fazer um letreiro livre. Pensa nisso, pensa um pouco mais além. Você vai conseguir adiantar alguma coisinha que talvez você precisasse comprar. Pensa que de repente você pintou para uma loja R$1. Pensa que a sua mulher, por exemplo, queria bastante coisinha. Vai pensando o que seria possível, não fica trocando. Mas já fica sonhando, tipo, por exemplo, uma vez eu pintei para um menino ali, numa papelaria. Na hora do choro, eu peguei mercadorias, Tipo, eu consegui não fazer de graça esse trabalho. E eu precisava comprar essas coisas, então eu deixei de comprar. Entendeu a sacada? Bom, espero que essa dica seja útil também para você. É só uma sacada, mas eu acho que é muito interessante essa ideia. Nesse vídeo aqui que eu tô fazendo, devido ao flow, eu acabei esquecendo de pôr a máscara. Eu fui fazendo, foi 10 minutos só, mas 10 minutos foi o suficiente para terminar esse letreiro. Você pode perceber que não tem uma medida assim exata para fazer essas letras. Eu só me preocupo em deixar o acabamento bem definido, sem muito espalhadinho assim. Uma cliente, por exemplo, ela chama esse efeito espalhadinho na pistola, né, de efeito pichadinho. Cada um tem um gosto. Eu prefiro que a letra fique bem definida assim, com a pistola, e dá pra fazer esse efeito. Esse letreiro aqui que eu tô fazendo é livre, quer dizer, o cliente deu essa liberdade. Mas não se iluda. Se você não mostrar uma prévia pro cliente, depois que o trabalho estiver pronto, ele pode falar que não gostou. Então sempre faz um esbocinho para ele, na canetinha, na caneta, de qualquer jeito que seja, só para ele ter uma base. Isso já vai ser o suficiente, uma espécie de um contrato, de modo que o cliente fala, não, você mostrou antes mesmo. Muita gente não gosta de fazer letreiro sem medidas. É justo, fazer tudo certinho, é até legal que você capriche. Muitos clientes fazem questão também de tudo retinho, ainda mais se for um logotipo, né? Você tem que seguir as medidas. Mas os meus clientes, geralmente, quando não tem esse negócio de logo, esse negócio de uma coisa estritamente reta, eles falam, Cláudio, me surpreenda. Faz o que você quiser, que eu sei que você vai fazer um negócio da hora. Então eu sempre tranquilizo dizendo que se não ficar bom, eu refaço o trabalho. Essa é uma garantia que eu dou. Esse vídeo aqui foi de uns 10 minutos. Eu pensei, vou fazer um conteúdo de 10 minutos, sem pausar, sem cortar. Esse foi o tempo que eu tentei usar. Eu quis mostrar pra você, na prática, como é possível inventar. E usando um letreiro simples, dá pra deixar a parede bonita. Agora quando você fizer um letreiro assim, de repente o cliente se empolgar e começar a pedir algumas coisinhas a mais, como por exemplo, você pode fazer um contorninho assim e tal. Faz, não custa nada. É melhor você fazer, porque às vezes o cliente quando ele pede é porque ele viajou no seu trabalho, então ele tá querendo alguma coisa, não é porque ele é simplesmente folgado, mas é porque ele teve uma outra visão e você tem que respeitar. Então, se ele tá pagando, faz. Como é que você fazia? Mais fazia letreiro. A verdadeira arte está em lidar com o ser humano. A gente, tipo assim, até escreve, mas se for desenhar, é um complemento. Eu imaginava que ia ser uma coisa bem mais difícil. Ele é perfeccionista também. Podem fazer aqui agora pro criador do pano. Sério? Meu Deus do céu. Legal. Ficou da hora. Aqui completa a informação, a faixinha. Exatamente. Eu queria fazer um E aqui, tem um Ezinho aqui na escrita. Para fazer uma graça,
Eu usei alguns detalhes de preto também. Não custava. Tinha preto ali no cantinho. Tipo assim, você tem uma tinta específica, vamos supor que aqui é um cinza escuro, o branco funciona bem. Você não vai fazer mais nenhuma graça, só com uma cor. Então, o que eu faço? Eu pego um trocadinho meu. Isso aqui, eu não vou falar quanto dá pra cobrar. Mas é dinheiro. Você viu quanto tempo eu fiz? Você viu? Eu não cortei nada. Eu não cortei. É só pra você ver. Na verdade, o conteúdo passou do tempo porque eu tô falando que nem uma maritaca. Matraca. Às vezes fica depositado nos lances de ração e água pra animaizinhos assim, tipo pets. Inclusive um foi atropelado ontem aqui, porque a avenida aqui é muito longa. Essa é a minha letra. O que você acha da minha letra? Qual que é a sua letra? Se você faz grafite, se você faz letreiro, se você faz letreiro com pincel, uma pistola, enfim. Como que funciona a sua letra? Você tem uma letra preferida? Deixa aí nos comentários aí e já deixa o seu like e se inscreve nesse canal. A gente vai se ver por aí. A mosca pegou essa.